consegue agora, né? Vou convidar Ana Cristina, Simone, muita gente. Então vamos ver se agora a gente consegue. Aê, Benção, valeu! Eita, que saudade de você! Ah, professora, saudades também. Minha gente, a gente aproveita da saudade. É verdade. Só assim pra gente se ver. Só assim pra gente se ver, tá vendo? Coisa mais né? Primeiro agradecer, né, Benção, esse momento assim de partilha. Vou apresentar aqui, eu sou a professora Vanessa Juvino, né? Sou enfermeira, sou mestre em saúde da criança e do adolescente, né? E hoje eu vou ter um bate-papo legal com o meu estudante ainda, porque ele está na portinha da formatura. Logo, logo ele vai ser meu colega de trabalho. Eita, coisa mais linda. Né? Estou aqui falando com o enfermeirando, né, Marlon Benson. Benson, ele é um defensor da causa do transtorno do espectro autista, perdão. E além disso, né, estudante de enfermagem da SES Unita, pertinho dessa formação, da formatura, de receber o Corém. Eita, Corém, que tão sonhado. E além de tudo, minha gente, acho que é uma pessoa extremamente importante para falar um pouquinho aqui sobre autismo, porque ele é tio de um autista, né? Então, a gente vai tentar trazer isso numa linguagem bem para a família. Eu sei que tem muita gente aí entrando, tem profissional entrando, mas é importante também que vocês nos acompanhem, porque vocês vão ver que nós vamos falar para as famílias. E é importante que a gente desenvolva esse tipo de linguagem, né? Então, Benção, muito aqui pela participação, né? A gente já vinha fazendo alguns contatos, né, Benção? Mas graças a Deus deu certo, né? Aí tá, o pessoal tá entrando, todos sejam bem-vindos, né? E aí eu vou começar explicando um pouquinho, porque a gente deixou uma caixinha, não foi, Benção? Logo cedo. E aí umas pessoas fizeram algumas perguntas, tudo, eu tô aqui com as perguntinhas anotadas. Mas antes de tudo, antes da gente começar, né, a falar, eu queria que Benção falasse um pouquinho. Oi, Eudes, tudo bom? Eudes é professor lá da SES, professor de... E aí a gente vai falar, queria que ele falasse um pouquinho da experiência dele enquanto tio, né? Como é ter alguém, né, assim, na família. Eu queria que ele falasse um pouquinho da história dele. Pode ser, Benção? Com certeza. Vocês falem, meu amor. Eu acho que eu... Pronto. Então tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer. O convite à professora. Agradecer a todo mundo que está entrando, né, para a gente falar de um assunto que é tão importante, que eu sou apaixonado. E aí, eu vou estar contando um pouquinho da minha história enquanto filho de um autista, né, como a professora já bem falou. E aí a gente vai conseguindo conversar. Então, só para situar, certo? Que o transtorno do espectro autista, ele é uma condição que ela pode ou não, ou pode também não ser associada a um déficit intelectual. Então, a gente vai ter autistas que podem ser funcionais e autistas que são não funcionais. E, principalmente, o autismo ele vai estar acarretando déficits em 3 áreas específicas. Que é o comportamento, a comunicação e a interação social. Então, déficits em dessas 3 áreas é quando a gente consegue identificar que uma criança, um sujeito, ele tem autismo. Então, contando um pouquinho da minha história, né, dessa minha luta. Esse ano faz 4 anos que a minha vida e a vida da minha família deu um reviravolta, e foi com a chegada do nosso Marlinhos, né? A professora acompanha desde o começo. E Marlinhos, ele foi diagnosticado, na verdade foi identificado o autismo nele, quando ele tinha 1 ano e 11 meses. E foi bem cedo, na verdade. Então, a gente sabe que destoou um pouco isso dessa questão da idade. Normalmente é fechado a identificação quando a criança tem uma idade mais avançada.
Porém, a gente tinha tido contato anteriormente com autismo, na minha família também. Um primo materno, ele tinha sido identificado por criança com autismo, então a gente já tinha meio que um contato mesmo que pouco. E a minha irmã, né? Ela tá aqui. Um beijo. Beijo, irmã. E aí, a minha irmã, né, como mãe, que tem aquele olhar mais voltado ao cuidado, foi que começou a perceber que algumas diferenças existiam, né? Marlinhos era uma criança bem na dele, era uma criança que interagia, mas muito pouco com a gente, até mesmo com a família. Era uma criança que tinha alguns jeitinhos, uns trejeitos que a gente começou a perceber, tem alguma coisa por aí. Só que ele era muito novo. Ele tinha 1 ano de idade, 1 ano e 2 meses, quando a gente começou a perceber e tentar identificar. E o tempo foi passando e com isso essas diferenças também foram aumentando. E a gente começou a perceber logo que ele tinha um atrasozinho para andar, que ele não andou cedo. E quando ele começou a andar, ele só conseguia se apoiar e dar a passada com a ponta dos pés. E isso é bem característico, comportamental, que é esse andar nas pontas dos pés. Marlinhos também, ele tinha aquela questão do hiperfoco. A gente tentava falar com ele, mas meio que ele ficava distante, não respondia ao chamado. E a gente começou a percebendo essas diferençazinhas. Marlinhos também, ele era muito fissurado em objetos circulares, principalmente pneu, de carro, de caminhão. E a gente lembra que ele brincando, ainda novinho, com o carrinho, né, de brinquedo. Ele não brincava com o carrinho andando, ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava brincando com a rodinha. E ele podia passar 10, 20, meia hora fazendo aquilo e ele não saía daquilo. Então a gente começou a perceber e resolveu investigar. Então a gente levou ele para neuropediatra, que não concluiu a identificação pela idade, de ser muito novo, mas ela nos assegurou que tinha muitas características próprias. Então, a gente já começou a ficar mais atento e já incluiu ele em algumas terapias. Inicialmente, ele entrou com a psicóloga, terapia ocupacional e a psicomotricista. Então, ele passou praticamente com essas profissionais uns 2 meses, porém era uma clínica particular e ficava não ficava tão acessível para a gente essas terapias que eram semanais e toda vez tinha que estar custeando. Então acabou que, infelizmente, a gente começou a ter essa dificuldade. Só que a gente a gente acabou conhecendo um anjo, na verdade, através da minha tia, uma psicopedagoga, pesquisadora, defensora da causa, que estava procurando uma criança nos primeiros anos de vida para estar fazendo todo o tratamento com ela. E a gente conseguiu esse contato dela, a gente entrou em contato e ela, na verdade, foi quem nos mostrou o que era o autismo. Abriu os nossos olhos para o lado bom do autismo. E foi a partir disso que começou as potencialidades em Marlinhos. A gente também percebeu a necessidade da inclusão escolar, para a interação com outras crianças, o processo de aprendizagem. Então, ele fazia tanto esse contato na escola, como na terapia com a psicopedagoga. E Marlinhos, com 1 ano, na verdade, com 2 anos e 2 meses, ele já começou a ler. Ele juntava as sílabazinhas, ele tinha muita paixão por desenhos de letras, de alfabeto, de formas. Então a gente já percebeu que ele tinha mais paixão por coisas educativas do que desenhos afins mesmo. Ele precisava ficar atento a essas questões mais educativas. Então, com 2 anos e 2 meses, Marlinhos já estava lendo. E foi aí que começou todas as potencialidades nele, sabe? E após 1 ano de terapia com a psicopedagoga, o Marlinhos teve alta, porque praticamente ele já estava alfabetizado. Aí foi quando a gente teve acesso, continuou a terapia ocupacional e a gente percebeu a necessidade da fonoaudióloga.
E Marlinhos passou um tempinho na fono, hoje ele não tem nenhum atraso de linguagem, é até a coisa mais linda do mundo, ele falando palavras com o R, que ele não conseguia, e hoje ele consegue fazer o vibrato, né? E 8 meses depois, Marlinhos teve alta da fonoaudióloga, e com a terapia ocupacional, que foi importantíssimo. A gente não sabe o quanto é importante o terapeuta ocupacional no autismo para o comando mesmo, a questão de potencialidades comportamentais para ele conseguir superar. E Marlinhos hoje consegue subir escada, consegue escovar os dentes. Então, tudo isso foi um processo de 1 ano também na terapia ocupacional, até ele também ter alta da terapia. Então, hoje Marlinhos não está ligado a nenhum terapeuta. A gente consegue apenas em casa mesmo, com os processos que a gente aprendeu, com os puxões de orelha, quando a gente errava, o terapeuta estava lá, ó, gente, é para fazer desse jeito. Então, foi fundamental. Marlinhos nunca usou nenhum tipo de medicação para tratamento de alguma condição no autismo. E hoje ele consegue vencer tudo aquilo que ele tinha de dificuldade. E cada dia ele surpreende a gente mais. E é importante também eu estar falando que essa questão dessa característica dele ter tido alta muito cedo, da gente ter conseguido, foi uma característica própria dele, tá? Tem crianças que vão ter uma demora maior a ter alta dessas terapias, tem crianças que vão ser ainda mais rápido. Então, o autismo ele se apresenta de uma forma diferente em cada criança, em cada sujeito. E essa forma apresentada é isso que dificulta um pouquinho a gente conseguir entender o que causa o autismo, qual seria o que era mais importante para eles, entendeu? Por conta dessa forma que ele é apresentado diferente em cada criança. E aí é quando a gente começa a militar um pouquinho, né, nessa questão da diferença, porque é uma coisa importantíssima. Eu vi muitos questionamentos, já me questionei também sobre essa questão de... Porque tem tanto autista hoje em dia, porque a gente consegue ver vários autistas. Todo mundo conhece alguém que tem um autismo hoje em dia. Mas eu cheguei a uma conclusão, depois de fato viver o autismo, que hoje a gente consegue enxergar o autismo. Então, por isso que ele é tão presente na nossa sociedade. Porque é muito importante a gente falar sobre essa questão da diferença, da deficiência e até mesmo do autismo, porque a sociedade que a gente está incluído não está preparado para viver a diferença. Tudo aquilo que destoa é ruim, não é bom, e isso é um estigma que precisa ser quebrado, porque a diferença ela faz parte da nossa vida, a diferença precisa estar incluída na nossa sociedade, não por a gente ser profissional de saúde, os que são, né? Ou por a gente ser cuidador de alguma pessoa que tem autismo, mas para a gente se tornar mais seres humanos melhores. A gente conseguir vencer essa diferença para a gente se tornar seres humanos melhores. Então a gente precisa desmistificar isso, desfazer essa visão equivocada de que a deficiência, o autismo não é parte da sociedade. Entendam que eu não estou colocando o autismo como uma deficiência, mas são coisas que precisam ser vencidas na nossa sociedade. Não é porque alguém precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, porque alguém precisa se comunicar com Libras, porque alguém que tem autismo tem aquele embotamento afetivo, que é aquela dificuldade de se relacionar, de mostrar sentimentos, que essa pessoa é diferente e ela precisa ser excluída. Então, não é porque eu tenho características neurotípicas que uma pessoa que tem características atípicas precisa ser excluída da nossa sociedade. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que é importante essa transformação de olhares, sabe? É importante a gente focar nisso, para a gente olhar para essas potencialidades, para a gente focar nas potencialidades que as crianças autistas têm. Porque elas não só têm dificuldades, crianças autistas têm muitas potencialidades, na verdade. E aí... a gente percebe também, só para não ficar falando tanto e a senhora ficar só me ouvindo, mas só para encerrar esse meu raciocínio, que na minha visão hoje, tudo que uma criança autista vai ser no futuro depende muito de 3 coisas principais. A primeira delas é o apoio dos pais e da família, que é importantíssimo. Os pais eles precisam estar juntos, os pais eles precisam
tá dando todo o suporte para essa criança pelo o apoio, né? Porque ela vai depender nesses primeiros momentos, né, dos pais. E pais que cuidam da sua criança, não por ela ser autista, não focando no autismo, mas naquilo que ela necessita, faz toda a diferença no futuro dessa criança. E outra coisa também que é importante, é o segundo ponto, é a qualidade dos terapeutas que a criança ela vai estar fazendo. Porque o terapeuta ele tem 3 papéis importantes. Descobrir as dificuldades da criança, na verdade, né? Entender essas dificuldades, ter esse olhar. Ele precisa orientar corretamente a família, e aí tem que ser dentro de cada realidade, ele precisa ter esse olhar sensível para estar orientando essa família, e ele precisa conduzir, porque nenhum pai foi preparado. Na verdade, a gente costuma falar que minha irmã ela precisou aprender 2 vezes. Ela foi mãe pela primeira vez, que já é um desafio, e ela foi mãe de um autista. Então, foram 2 coisas que ela precisou. Então, nenhum pai está preparado para receber essa identificação, né? A gente muitas vezes idealiza o filho perfeito, e ninguém vai ser perfeito, né? Então, é importante também esse terapeuta estar sabendo conduzir. E outra coisa super importante também é a superproteção, ela não ser tanta, sabe? Porque quando a gente coloca o nosso filho dentro de uma bolha, uma criança dentro de uma bolha, ela não vai conseguir atingir limite. Então, precisa sair daquela zona de conforto, ele precisa ser exposto algumas vezes também a situações que ele aprenda com aquilo, ele precisa evoluir a partir daquilo. Então, basicamente, foi essa a minha história, a minha luta, né, que a gente tem todo dia. A gente aprende com o autismo todos os dias. Não tem uma pessoa PhD que consiga me dizer o que é que vai ser a próxima coisa que Marlinhos vai nos surpreender. Porque cada dia é um aprendizado novo. E é isso. Eu me segurei aqui para não chorar. Todo mundo, né? Tem alguns estudantes aí que eles sabem que eu sou meio chorona. Pensa, você sabe. Eu conheço. Tá que a mãe de Marlinhos está aí, vou contar, sabe? Que faz 2 anos, né? Vai fazer daqui a pouco, em junho, que a gente estava em Florianópolis, né? E Benção estava extremamente preocupado com o que levar para o sobrinho, né? E eu achei um gesto tão lindo, porque ele andou. Quem andou foi bem atrás. Você lembra? Né? E ele avaliava bem criteriosamente cada coisa que ele pegava. Ele dizia, não, acho que esse vai, esse não vai. Eu achei um gesto tão lindo, porque isso realmente reflete a sua primeira dica, que é a questão da família, né? E aí, geralmente, a gente sempre fala família e se reporta pai e mãe, né? Mas a gente precisa, pai e mãe precisa ter esse apoio do resto da família, né? Que os tios fiquem próximos, os avós fiquem próximos, né? Precisa desse apoio. E eu acho que não é só uma criança com autismo ou que seja autista, aí é para todas as famílias, né? As crianças e as famílias precisam ter essa rede de apoio muito presente, né, na vida, certo? Né? Afinal, somos seres também sociais, né? Então, nós precisamos de contato, né, diário, semanal. A frequência, quem vai dizer é cada família. Não existe uma fórmula, né? Do mesmo jeito que a gente não sabe os próximos passos de Marlinhos, a gente também não tem fórmula, né? Para essa situação. Certo? Então, eu acho que você fez um comentário super pertinente também com relação à superproteção, que eu acho que acaba sendo o primeiro passo de toda a família, né? A gente frisou a importância dessa família, mas é importante também dizer dessa superproteção. Essa superproteção, independente do que a criança tenha, né? Ou que ela não tenha, certo? Independente de qualquer situação, toda criança ela precisa experienciar, ela precisa vivenciar determinados processos e que vão fazer bem para o seu desenvolvimento, né? E a gente hoje vive em uma sociedade hiperprotetora, certo? A gente protege demais até. Então, hoje em dia, as crianças não jogam mais bola na rua, mesmo porque a rua tem muito isso, eu entendo, né? Mas a gente hoje hiperprotege ao ponto que, às vezes, a gente tem espaços que poderiam ser
né, utilizados para isso e não são utilizados. Então, acho que a sua fala foi linda, adorei seu relato. Eu fiquei o tempo todo Uhum. recordando da sua preocupação, do seu cuidado, do seu carinho. Penso em uma das minhas aulas, ele apresentou um livro, você lembra? Que é Lembra? lista, né, contando a história, né? Aí Uhum. só lá já comecei a chorar, enfim. Eu São, lembro. são situações que realmente mexem com a gente, mexem porque a gente quer inclusão, né? Queria aproveitar e registrar que eu vi aqui, Michel estava por aqui, Ana Barreto está aqui, né? Ana Barreto até colocou uma coisa muito bonita aqui que eu estou tentando localizar, certo? Estão falando que você é muito inspirador, viu? Obrigado, gente. Tentando localizar a fala de Ana Barreto. Perdão, viu, Ana Barreto, se eu não conseguir me reportar sua fala, tá? Porque, Professora, eu vi que ela falou que a autonomia era super importante em todos os aspectos. pronto, era isso Não mesmo. sei se foi isso. Pronto. Em qualquer contexto, exatamente, casa exatamente, cheiro, e é exatamente essa importância da gente não hiperproteger essa criança, né? Cuidado integral, realmente. Aí eu acho que foi fantástico quando você fez a fala da busca dos profissionais de apoio, né? Que precisa nesse momento. A família, ela precisa estar atenta, mas ela precisa sim buscar ajuda de profissionais, né? Para que esses profissionais possam dar, exatamente como você disse, uns puxõezinhos de orelha, uma orientação, né? Porque é como você disse, não tem fórmula para quem é mãe, não tem, né? Não tem faculdade, não tem, realmente não tem. Então é importante, né, Eita, Ana, perfeita, essa equipe interdisciplinar, né, ela está presente nesse momento de cuidado para com essa criança, né? A família ela precisa sim desse apoio, dessa ajuda, né? E que para Professora, isso, um abraço imenso para Marlinhos. obrigado. Já que a gente está falando essa questão de família, tem uma questão também um pouquinho importante, que Uhum. é o cuidado também com a estabilidade emocional dessa família que está incluído, porque o cuidado ele vai além do sujeito, né? Quando a gente E, fala de autismo e outras condições também, a gente precisa lembrar de focar na família, porque tudo que a família faz vai refletir também em algumas coisas para a criança. Por exemplo, se hoje eu estou um pouco mais estressado, Marlinhos ele percebe logo, e isso também reflete nele. Então, essa questão da estabilidade emocional da família, então é importante o acompanhamento também psicológico desses pais, a gente sempre indica, por conta que quanto mais preparado, empoderado e ciente de si essa família, esses pais estiverem, tudo vai refletir positivamente para a vida da criança, sabe? Então é importante também a gente falar sobre isso. e até Ana Barreto colocou aqui, né? A dor e o sofrimento é mais intenso. A família sofre e se Uhum. alegra. Isso é É verdadeiro. verdade, muito verdade. A gente É, é, passa por todo o processo, né, de descobrir aquele luto, depois não aceita. Tem todo um processozinho, até a gente chegar no patamar que a gente está hoje. De, tipo, essa é a nossa causa e é assim que é. é um processo de reconstrução interna, né? Você tem que, Exatamente. como você disse, a gente sonha com um filho, né? Para quem não sabe, eu sou mãe de dois, né? Então, assim, Lindo. obrigada. A gente sonha com esse filho e de repente não foi exatamente da forma que a gente sonhou. E a gente precisa reconstruir nesse processo, né? E a gente entende que essas crianças, e aí voltando para o transtorno do espectro autista, a gente entende que essas crianças acabam sendo um pouco mais sensíveis a tudo que acontece ao seu redor, né? A gente É entende. verdade. Podemos começar, Benção? Posso falar perguntinhas das caixinhas? Vamos embora. Coloquei lá as caixinhas, aí foi bem legal, tivemos algumas dúvidas bem importantes. Oi, Lígia, a Lígia também está aqui, olha que legal. E aí a gente teve umas perguntas bem interessantes, duas inclusive, né, de pessoas
diferentes, né? Mas era a mesma pergunta escrita de forma diferente. Qual a importância da rotina para a criança com autismo? Penso. Queria que você começasse falando. Oi, Juliana Ribeiro lá, ó, dá certo. Eita. Então vamos lá, a importância da rotina. A gente sempre costuma falar que uma frase bem importante que a gente ouviu de um profissional que assistiu com a gente, que é: a previsibilidade diminui a ansiedade. Isso. Então, quando a gente é muito mais confortável para uma criança com autismo ele saber o que ele vai fazer após aquela atividade que ele está desempenhando. Então, tudo que é previsível, então quando a gente institui que hoje você vai acordar, e aí tem que ser no mínimo detalhe, porque detalhe para o autista também é muito importante. Ele ter acesso àquela rotina, mas ele saber o detalhe de cada coisa, para diminuir a ansiedade. Então, às vezes a gente consegue diminuir uma crise, uma estereotipia, só implementando rotina na vida da criança. E quando a gente percebe que ele sai daquela rotina, aí a gente percebe que ele tem alguma dificuldadezinha, algum processo de crisezinha, entendeu? Então, tudo que for mais previsível é mais confortável. Então, ele está dando uma sugestão aqui que é muito importante, que é a agenda visual. Então, a gente implementa isso com Marlinhos hoje e a gente percebe que fez a diferença. Então, a gente coloca manhã, tarde e noite, na verdade, minha irmã coloca, né? Manhã, tarde e noite, e aí tudo que ele vai desempenhar naquele dia. Então, acordar, escovar os dentes, tomar café, aí brincar, aí se não, a aula que eles estão tendo, né, de forma virtual, que é a escola que está fazendo, hora de estudar. E aí ele vai conseguindo ter acesso. E é importante que não só fale. Se o autista ele conseguir ver o que ele precisa fazer, ele processa melhor, ele organiza aquela ideia melhor. Então, por isso que a gente utiliza a agenda visual. E quando a gente precisa mudar alguma coisinha na rotina, a gente já vai lá e, ó, retira aquela imagenzinha e já coloca outra, para ele entender. Vamos na casa da vovó. Então ele sabe que naquele horário ele vai vir na casa da vovó, entende? Então, sempre que é previsível, fica mais confortável. Organiza mais essas sinapses que às vezes ficam meio desorganizadas, sabe? Eu sei. Né? Então, assim, na realidade, essa previsibilidade, ela gera essa segurança, né, para a criança. Segurança, exato. Né? E acho que não só no autismo, né? A senhora pode falar um pouquinho mais essa questão para todas as crianças. Exatamente, era isso que eu ia começar a falar, né? Então, assim, mas isso é importante, essa previsibilidade, essa organização, esse planejar, ele é importante, inclusive, para qualquer tipo de criança, tá? Então, eu vou só abrir um parênteses, porque a gente está no meio de uma pandemia e meio que a rotina deu uma mudada para muitas crianças, né? Mas é importante que mesmo que essas crianças estejam nesse momento de pandemia, que a gente mantenha a rotina, que a criança continue acordando cedo, né? Escolas estão aí tentando organizar seus momentos de aula. Então é importante que o pai e a mãe oriente esse momento, sabe? Organize para que tudo aconteça sempre no mesmo horário. Então, a rotina ela é importante desde o momento que a gente nasce. Porque, assim, às vezes o bebê, a mãe tem esse bebê e quando chega em casa quer que tudo mude por conta do bebê, mas não é para mudar por conta do bebê, né? A gente vai ter algumas coisas que vão ser necessárias, mas a rotina em casa, você vai continuar fazendo almoço, você vai continuar fazendo as coisas, né? Provavelmente com algumas ajudas, mas a rotina vai continuar e é importante que desde bebê a criança entenda que esta casa tem rotina, né? Para que conforme ela for crescendo, ela for se adaptando a essas questões, né? E possa ir se adaptando a essas mudanças também de rotina. Né? Então, a rotina ela é extremamente importante para qualquer... E eu considero até que a rotina e o planejar, ela é importante até para a gente, né? Porque a gente... Fundamental, né? É mais confortável. Para mim, por exemplo, né? Eu vou acordar tal hora, eu sei a hora que eu vou acordar, eu sei o que eu vou fazer na parte da manhã. Então, assim, a gente precisa valorizar essa rotina, né? E com a criança, né, que tem autismo, aí a gente precisa realmente ter um cuidado até no falar, no como representar, nesse quadrozinho que
explicou, que eu estava esperando, ai, tomara que ele fale, tomara que ele fale. É porque é super importante, né? Como acaba sendo importante, Benção, aí você pode até complementar, que em alguns momentos a gente precisa preparar a criança para mudança também de rotina, não é isso? Exato. Até porque, é como eu falei, né? Quando a gente muda alguma coisinha que ela não percebia que isso ia alterar, então ela sente logo. Então, algo vai sempre acontecer negativamente, quando ela não sabe qual é o próximo passo. Então, a gente sempre tenta alterar mesmo a agendinha dele. Quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente já sabe, a gente já altera para que ele consiga visualizar direitinho. E é engraçado que ele é bem ansioso, assim, sabe? Para chegar no próximo passo. Então, ele já fica esperando anoitecer, porque sabe que quando anoitecer ele vai ter uma brincadeira. Ai, Aí ele passa o dia esperando. É bem interessante isso. É muito interessante mesmo. Bom, vamos passando, né? Porque Vamos. daqui a pouco a live ela tem um tempo. É verdade. Vamos lá. Aí temos uma outra pergunta. Uma mãe perguntou: por que meu filho não escuta e não entende o que eu falo? Vamos lá. Existe uma condição que é muito característica do autismo, que é o hiperfoco. Então, muitas vezes, quando ele está desempenhando alguma atividade, ele vai dar o máximo de si naquilo. E ele não consegue prestar atenção em outras coisas. Então, às vezes, não é nem que ele não está lhe ouvindo, ele não está conseguindo prestar atenção. Então, você chama e ele não escuta. Você chama, ele não escuta. Então, o que a gente orienta, o que a gente implementa, né? Tentar, de alguma forma, tirar essa atenção dele, daquele hiperfoco, para ele voltar a atenção para a gente. Então, segurar nele o contato de pele a pele é importante. É importante que ele olhe para a gente e ele consiga visualizar o dialeto, né? Para ele poder prestar atenção naquilo e entender. Então, é isso que eu preciso fazer agora. Mas também isso vai de cada característica, né? Em geral, assim, precisa de cada situação específica. Mas essa questão de... que tem que ver como... Aí eu acho que a mãe entende o filho, né, também. Exato, exatamente. Como ela consegue entender isso nele. E basicamente é isso, essa questão do foco que está voltado a uma atividade, a gente precisa retirar aquele foco para ele poder perceber o que eu estou tentando passar para ele. Exatamente. Ela colocou aqui, às vezes a dificuldade faz morada no envolvimento afetivo, verdade. Muito verdade. A ansiedade, né, que você falou bem, que é necessário que a gente esteja bem, né, que a gente também tenha um acompanhamento, pai, mãe, tenha também esse acompanhamento, até para poder trabalhar melhor com essa criança, né, e propiciar melhor também o desenvolvimento, né. Vou passar para mais uma perguntinha aqui. Como o autismo se apresenta em meninas? Isso é outra questão bem interessante. A gente não tem, no Brasil hoje, estudo de prevalência de autismo. Né? O dado que a gente tem é que para cada 4 autistas identificados, um deles vai ser menina. Então, a gente percebe que é menor a prevalência, né, a incidência em meninas de autismo. E por ser menor, muitas vezes ele é apresentado em graus mais elevados. Então a gente divide o autismo em 3 graus, né? O leve, o moderado e o grave. Na verdade, a gente tenta não definir assim, a gente utiliza hoje o transtorno do espectro autista. Vai estar tudo englobado, né? Porque antes a gente tinha as caracterizações, síndrome de Asperger, que é a que o meu sobrinho foi diagnosticado, que é aquele grau mais leve de autismo e ele vai ter um funcionamento cognitivo mais elevado. Mas a gente hoje tenta deixar uma coisa só, porque não é porque uma criança tem um autismo de um grau mais leve que ele vai deixar de ser autista. Não. Todos vão ter transtorno do espectro autista. Então, nas meninas, não é muito diferente como as características se apresentam. Às vezes é mais difícil se perceber. Por quê? Porque o menino o estigma da sociedade faz com que meninos sejam mais exagerados, né? Que eles sentem mais, que eles fazem mais, que eles brincam de uma maneira que precisa de um grupo. E meninas não, são mais afetivas, tem um jeito mais carinhoso, o jeito de brincar é diferente.
Então, por isso que às vezes é diferente. A gente percebe logo quando um menino ele vira o carrinho para ficar só na rodinha. Mas a gente não percebe quando uma menina segura uma boneca e para ela aquele é o objeto de segurança, ela não solta mais ela. Então, Sim. a gente vai dizer, não, é uma característica dela, isso da boneca. Mas às vezes pode ser um grau de autismo, entende? Então, Entendo. a forma que é apresentado, às vezes é a mesma, o embotamento afetivo, a questão de às vezes ter a estereotipia, porém, exato, ambos os sexos, mas é a forma de perceber, A por forma conta do estigma social. isso é isso mesmo. Exato. É, vou aproveitar já e fazer mais uma pergunta. Aí colocaram lá em uma caixinha. Meu filho é autista ou ele tem autismo? Também a gente tem um dilema aí, né, que existe na sociedade autista bem grande, sobre como a gente caracteriza crianças com autismo. É autista ou é uma criança que tem autismo? Então, é um dilema por quê? Porque a gente tem argumentos importantes nas duas vertentes. E eu vou tentar dar um exemplo bem rápido. A gente tem um lado que prefere chamar criança que tem autismo, porque o autismo ele não define aquela pessoa. Elas vão ter milhões de outras características. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que tem um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro. E a gente não entende que o autismo é algo somado a uma característica. Então, o autismo não é só aquilo. Só que a gente também precisa lembrar, outro argumento do lado oposto, de chamar de autista, por quê? Quando a gente quer caracterizar uma pessoa com algo bom, a gente não diz, por exemplo, pessoa inteligente. A gente diz que ela é inteligente. E por que a gente precisa excluir que ela é uma coisa porque é autismo, entendeu? Então, por que eu não posso chamar de autista se isso também é uma característica boa? Porque é o jeito daquela pessoa. Então, eu não chamo pessoa com inteligência. Eu chamo ela de inteligente. Então, eu também poderia chamar de autista. Então, eu, Benson, acredito que as duas nomenclaturas estão corretas. A gente tem até um estudo científico, se alguém quiser depois procurar, da universidade lá do Reino Unido, que ele realmente pesquisou isso, como definir autista ou pessoa com autismo. E não chegamos a um consenso. Então, existem outras coisas que precisam ser mais discutidas do que isso, eu acredito. A forma que é definido não vai influenciar muito, sabe? Eu acredito nas duas. É verdade. Eu acho que quanto menos estigmatizar assim, a pessoa, quanto menos a gente colocar roupa... Rótulo, né? É isso. Rotular a pessoa. Sempre existe isso, né? E atrapalha. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E aí, aproveitando a sua fala, teve alguém que colocou aí nos comentários, que eu estou tentando acompanhar, mas tem hora que é rápido. Não dá, né? Aí eu peço até desculpa se eu não consegui dar conta, né? Uma pessoa colocou que as crianças também percebem essa criança com autismo como uma criança diferente e às vezes meio que dá uma excluída nessa criança. E aí, né, quando ela colocou esse comentário, eu assim, veio a recordação de algumas notícias que eu andei lendo, né, como a questão de uma criança que ia fazer aniversário, a mãe preparou todo o aniversário, né, tudo era virtual, porque a gente estava no momento de pandemia, e as crianças acabaram que as mães não entraram, né, de uma outra situação de que a criança tinha um coleguinha que ia fazer aniversário, e o único coleguinha que não foi convidado da salinha foi o que era autista, entendeu? Então, assim, eu acho que fica mais um recado para essa mãe, né? E quando isso acontece no ambiente da escola, eu acho que a escola ela tem que estar preparada para ser um ambiente inclusivo. Inclusive, de colocar isso, e eu acho que aí os pais, né, pai, mãe, a família, ela tem que cobrar isso da escola, que as crianças elas sejam preparadas, porque a escola ela é inclusiva, ela precisa entrar nesse papel, né, de inclusão, porque pode ser uma criança autista, pode ser uma criança cadeirante,
Pode ser qualquer situação, né? Pode ser uma criança com TDAH, mas a gente precisa, eu sei que é complicado, não é fácil, né? A gente tem muito caminho aí a percorrer, mas a gente precisa, né? E às vezes até o fato da escola se abrir e conversar com esses pais, né? Que tem essa criança com autismo, com outra necessidade, né? Isso já ajuda bastante, né? Quando a gente consegue ter esse diálogo, né? Os próprios pais, porque eles já vêm com muita informação, né? Eles já vêm com uma carga aí de conhecimento às vezes, né? Eles podem começar a ajudar também a escola, mas eu acho que a escola é o local onde a gente é o segundo espaço social que a gente aprende a conviver com os outros. E os outros nas suas diferenças, né? Porque a gente está falando aqui da questão de uma criança autista, mas a gente pode ter uma criança que é uma criança que tem um poder aquisitivo maior, outra que tem menor, e todo mundo ali está igual, todo mundo é estudante, todo mundo está ali crescendo, tentando se desenvolver, né? Então é importante, né, os princípios que essas escolas elas trazem, além dos conteúdos didáticos que elas trabalham, né? Então, é importantíssimo que a família ela esteja presente, ela acompanhe, né? E que a gente tenha, por trás de tanto conteúdo, que às vezes eu fico até preocupada com algumas posturas de alguns pais, porque eles cobram quantitativos de conteúdo, por trás disso, a gente precisa trabalhar não só o quantitativo, mas a gente precisa que seja trabalhado uma qualidade de conteúdo. Não adianta ser despejado o conteúdo e a criança não conseguir acompanhar aquilo, mas acima de tudo, essas crianças elas precisam compreender valores, né, de convivência social, de relacionamentos sociais, sabe? E que muitas vezes ela não tem isso dentro de casa, né? Então, a gente precisa ter essa condição do bem viver, do respeitar, das questões éticas dentro do ambiente da escola e que acaba sendo algo que vai estar incluso dentro dessa convivência, né? Então, é importante sim. Ana, agora que eu estou vendo, é importante sim essa... Obrigada, meu amor. Essa convivência e que as crianças entendam e que a escola cada vez mais ela seja inclusa e participativa nesse processo, né? Ela colocou aqui, a ensino se faz presente na pedagogia do afeto. Perfeito, perfeito isso que chega, me arrepiei. Perfeito, acho que a gente precisa fazer uma reconstrução de sociedade mais pautado nessa questão do afeto, né? Aonde você é diferente de mim, nem por isso você virou meu inimigo. Você é apenas diferente. Estamos todos na mesma sociedade, estamos juntos, né? Com certeza. Precisamos nos respeitar. E isso tem que ser ensinado de pequenininho. Por que temos tantos problemas hoje? Porque lá atrás foram muitos conteúdos, e pouco valor, né? Quantidade, né? E poucos valores, né? Então é importante que sejam ensinados esses valores. Eu acho muito pertinente, né? Com certeza. Chamar depois ela para uma live. Super Está contribuindo. interagindo. Ela tem uma desconstrução de padrões únicos, sinalização que cada um é único. Concordo perfeitamente, né? Aí eu vou abrir de novo, meu Deus. Eu tenho 2 filhos totalmente diferentes. Um é totalmente diferente do outro, né? Então, isso só prova o quê para mim? Que se eu tenho 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que são diferentes, imagine nesse mundo, minha gente. Imagine uma professora numa sala de aula, né? É um mundo de possibilidades. Mas é um mundo de possibilidades que, se houver respeito, afeto, né? Compreensão, né? Respeito, principalmente, eu acho, a gente vai conseguir vencer qualquer dificuldade, né? Acabei pegando um bom parênteses. Foi ótimo, perfeito. E aí eu vou colocar mais, aí eu acabei falando e já respondendo, né, Benção? Mas aí temos mais uma pergunta aqui, na realidade tem mais 2 perguntas, eu espero que a gente consiga vencer. Tá?
Tem uma pergunta aqui. Todo autista precisa tomar medicação? Então, né? Pelo exemplo mesmo que eu dei do meu sobrinho, ele não tomou nenhuma vez a medicação. Por quê? Porque a gente descobriu cedo, a gente interviu cedo, a gente colocou ele em terapia cedo, a gente desempenhou o que aprendeu na terapia em casa e a gente estimula ele o tempo todo. Então, a medicação... primeiro a gente precisa entender que não existe medicação para tratar autismo. E vão existir medicações que vão diminuir sintomatologias de condições associadas. Então, eu tenho autismo com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E aí vai ser implementada uma medicação para o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Ou a gente tem outras condições associadas que precisam, mas quando a gente consegue incluir essa criança dentro de um meio em que sempre potencialize o que ela demonstra, que ela esteja incluída em terapias, em cuidado humano com humano, não vai ser necessário medicação. Então, é muito comum as mães ficarem, meu Deus, será que meu filho precisa tomar medicação? Mas não, porque o próprio cuidado, o envolvimento mesmo, o cuidar voltado, olhando para potencialidades e para vencer dificuldades, vão conseguir ser eficientes. E eu acho que cai um pouquinho naquela questão, né? Isso que você falou logo no começo, da importância desses profissionais, de serem profissionais que entendam realmente sobre autismo, e aí gerar o vínculo de confiança com esses profissionais, né? A criança, ela realmente não precisa de medicação, então não há necessidade da gente sair medicando a criança desnecessariamente, né? Então a gente precisa confiar nesses profissionais e, quando for necessário, né, que ela seja prescrita pelo médico, lá vai prescrever direitinho, e isso vai ser de criança para criança, não tem como a gente adivinhar, cada situação é uma situação única, né? Então, não acaba, porque fulaninho tomou um remédio, esse aqui não vai tomar, né? Então, não é por aí, né? A gente precisa que cada criança realmente seja avaliada dentro desse processo. Vai, fale. E também existem... É muito essencial essa questão da qualidade profissional, porque existem profissionais que hoje é só passa medicação para qualquer criança. E quando a gente vê isso, é muito triste a gente esquecer que existem coisas que são melhores, que não vão trazer nenhum prejuízo e só vão somar. Então é muito triste quando a gente escuta essa questão de que toda criança que for tal profissional vai só receber medicação. Aqui, a medicação, eu acho que é o último caso. A mãe de Marlinhos colocou que é importante ressaltar a importância da terapia em casa, com certeza. Com certeza. Milagre. Então, aquilo que é trabalhado e que é orientado para ser feito em casa, para se ter a continuidade em casa, né? Com o tempo também os pais conseguem lidar já com várias situações e conduzir, que isso permaneça. Lógico, é importante. Eu acho que o pilar, que nem você começou dizendo, Benção, um dos grandes pilares é a própria família, né? Nesse cuidado, nesse acolher, nesse entender, né? A criança, né? Então, realmente, essa mãe de Marlos tá bem desenrolada, viu? Empoderada. Temos mais uma última perguntinha que eu achei interessante, né? Mesmo porque o nosso tempo aí tá bem corrido, logo aparece alguma coisa que eu tenho medo dessas. Aí, cumprir as atividades diárias. Todo dia eu tenho que lembrar a ele. E aí, Benção? Então, eu acho que pode ser a forma que você está tentando lembrar a ele. Isso. Eu volto à agenda visual. Se a gente utiliza uma rotina, a gente implementa uma rotina que a criança ela consegue visualizar, ela consegue, é algo palpável, ela vai conseguir entender. Às vezes também a forma da gente falar, sabe? É mais importante a gente utilizar menos palavras que
tenham mais significado do que a gente utilizar uma frase que no meio dessa frase eu estou reclamando com minha criança porque ela não fez tal coisa, eu estou gritando com ela e eu esqueço o que é fundamental, que é pedir que ela faça aquela atividade. Então, Marlinhos, vamos beber água? É melhor do que Marlinhos, deixa esse desenho, vem cá pra gente tomar água. Entendeu? A forma de passar isso. Exatamente. Eu acho que você foi muito feliz assim, com essa colocação, né, da qualidade da informação, né, para essa criança. Então, é importante que a gente tenha qualidade, é importante que a gente passe isso com uma determinada calma, até para que a criança entenda, mesmo porque algumas crianças, o gritar, o falar alto, isso pode ser Não contribui. Extremamente agressivo para eles, né, e eles podem acabar se estressando com esse processo, e aí realmente ele não vai conseguir escutar e vai ser muito mais complicado, né? E aí eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade de falar sobre como se falar com a criança. Eu acho que isso vale para todas as crianças, sabe? A qualidade da informação. Não adianta a gente falar com a criança de forma que a gente faça um textão, como a gente costuma falar, né? Assim, a gente não precisa fazer um jornal, falar barará, começa... Não, minha gente, a criança, ela precisa de coisas objetivas, né? Como você citou, eu acho que foi fantástica essa sua colocação, entendeu? Então, é muito importante que as crianças, elas tenham essa informação mais objetiva, principalmente as menorzinhas, né? E conforme elas forem crescendo, a gente vai mudando esse diálogo, né? Tornando ele um pouco mais complexo, mas tentar acompanhar esse desenvolvimento da criança. Para a criança com autismo, eu acredito que realmente, quanto mais objetivo, melhor. Mas vai chegar o tempo que conforme ela vai melhorando no seu processo, não digo nem se melhorando, talvez ela se adaptando e a gente entendendo melhor ela, talvez a gente aqui melhore, né, nesse processo. É verdade. Acho que é a gente que melhora, né? E aí tem aqui a mãe de Marlinhos, né, colocou calma e paciente, objetivo e falar pausadamente. Perfeito, perfeito, né? E a Aninha colocou sem gritos, pois as crianças vão repetir. Concordo, então é exatamente o que estava falando aqui, né? É a forma que a gente vai se direcionar, né? Como a gente vai se direcionar é que vai fazer toda a diferença, né? E aí, Benção, a gente conseguiu dar conta, né? Já vai ser quase 16 horas, daqui a pouco começam os lembretes de que a live vai terminar. Exatamente. Então, Com a Ana Barreto, né? Pois as crianças aprendem também pela modelagem, né? Então, realmente. Eu queria que você fizesse alguma fala final aí, para a gente deixar um recado bem bonito para essas famílias que são guerreiras porque elas não se deixam abater pelo que a sociedade às vezes quer impor, quer falar, ou porque elas acham que tem que ser daquele jeito, né? Então, deixa aí um recado, depois eu vou deixar o meu para a gente poder encerrar. Ok, vamos lá. Então, no início da live eu trouxe um conceito bem rapidamente do que era autismo, né? Mas eu vou falar, para encerrar, o que é autismo para mim, né? Então, depois de tudo que eu consegui vivenciar, todo o processo até hoje, autismo para mim é uma das coisas mais bonitas e importantes que existem no meu contexto, sabe? Porque hoje eu tenho absoluta certeza que o autismo não veio para que eu pudesse, que minha família pudesse ajudar a Marlinha, mas o autismo veio para ajudar a gente, porque hoje a gente consegue ser melhor. Então, a gente é um ser humano melhor por conta do autismo. Então, a sociedade gosta muito do rótulo normal, né? Aquela pessoa é normal, aquela pessoa é anormal. O normal, para mim, é uma criança com autismo, porque quando eu vejo uma criança que não tem autismo, para mim é diferente, entende? Porque para mim, o normal é ser autista. Então, eu acho que é isso. Eu acho que mudar o pensamento, revolucionar isso, para mim foi essencial. Então, por isso, o autismo é uma das coisas mais bonitas e importantes
para a minha vida e para a vida da minha família. Eu acho que precisa ser assim na vida de muitas pessoas. Depois que passar todo aquele processo, porque você descobriu que a sua criança não é aquilo que você esperava, aí é que você vai começar a entender que aquela criança é tudo aquilo que você precisava para aprender a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um familiar melhor. Então, eu acho que é isso. Então, depois que eu descobri, entendi, é que eu vi que ser autista, para mim, é normal e é a coisa mais importante que aconteceu. Então, por isso que, para mim, é a perfeição, sabe? Então, ser autista, para mim, é perfeito. Oh, que coisa tão linda. Ui, ainda bem que não aparece, que eu já tô chorando. Assim, eu queria agradecer, sabe, Benção? Eu tenho uma grande admiração por você, né? Por você conseguir trazer tanta seriedade e leveza ao mesmo tempo, sabe? Com essa temática. E dizer que, assim, eu fui co-orientadora, né? De Benção, uma das co-orientadoras, né? Ele fez um trabalho, né? O seu TCC, vejam como isso está dentro dele. O TCC dele foi sobre autismo, né? E eu acabei aprendendo muito mais do autismo com você. Então, muita gratidão, né? Gratidão pela live. Realmente, a gente todo dia precisa se reconstruir, né? Então, todo dia a gente precisa estar preparado para lidar com qualquer tipo de situação, mas a gente precisa, acima de tudo, de se reconstruir, porque nenhuma verdade é eterna, né? Como você disse, para você o normal é o autista, então os outros são diferentes, mas mesmo assim você respeita todos, né? Todos. Seja uma grande lição para a gente, né? Aqui né, nessa live, sabe? E agradecer aí a participação de todo mundo, né, que está aqui junto com a gente nesse momento aqui da live. Agradecer com o maior carinho aqui a mamãe do Marlinhos, né? Então, um beijo, um coração. Espero logo, logo lhe ver para lhe dar um abraço, certo? Né? E dizer que as famílias não estão só, né? Nós temos pessoas que levantam a bandeira em prol dessas crianças, né? E eu sei que Benção é uma delas. Benção, conte comigo também, tá Tô bom? aqui, ó, com a minha camisa, sempre. Muito obrigada. Obrigada, Ana Barreto, pelas contribuições, né? Obrigada aí ao pessoal que conseguiu participar até o final. Muita gratidão. Qualquer coisa, deixa lá uma pergunta no direct, que aí a gente vai e responde, tá certo? E se gostaram do tema, né, a gente pode voltar numa outra oportunidade também, né? Obrigada, viu, Benção? Seu relato foi lindo. Muito obrigado, professora, por isso, por esse momento de a gente estar conversando. Muito obrigado a todo mundo aí que está comentando. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Beijo.